a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mão. Muito boa noite. A gente está começando aqui o nosso culto de 116 anos da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A gente vai ter um culto um pouco diferente. Eu vou fazer ele aqui no meu escritório mesmo, no que antigamente se chamava de gabinete pastoral. Nesses tempos de pandemia está tudo diferente, e como eu sou um dos que possivelmente está com o Covid-19, a gente está nesse período de espera para poder fazer os exames, porque se fizer antes ele pode dar um falso negativo, umas coisas que eu também nem entendi direito ainda. Mas a gente vai, então, ter o nosso culto, você vai poder acompanhar aí partes da liturgia. Eu só vou, então, assim, ver se eu compartilho aqui com o pessoal da igreja o link para este culto. Você também pode fazer a mesma coisa. Você pode compartilhar o link para este culto para que a gente celebre juntos esses 116 anos da IELB. Deixa eu ver aqui. Só vou então assim ver se eu compartilho. Falando, tá. Agora a gente compartilha as coisas da tecnologia. Acho que agora a gente consegue acompanhar. Então seja muito bem-vindo a este nosso culto. É um culto de fato, embora a gente não esteja lá dentro do templo. Aqui é um anexo do templo, fica, para quem não conhece, aqui a Castelo Forte fica atrás do templo aqui, o lugar onde o pastor pode atender as pessoas, e você é sempre bem-vindo aqui, se quiser algum dia conversar comigo. Nesses dias você não pode. Até o dia 2 de julho a gente está de quarentena e isolamento, então infelizmente você não pode vir aqui para a gente ter um contato mais pessoal. Mas nós podemos ter um contato pessoal desta forma aqui. E aí a gente vai também conversando sobre a palavra de Deus. Nós vamos, na liturgia deste culto de hoje, a gente vai usar este texto aqui que eu vou colocar para vocês agora. Então esse texto vai estar na tela para vocês poderem acompanhar e a gente vai seguir conforme é o culto aqui na nossa congregação. Claro que aqui, como eu estou sozinho, eu vou fazer todas as partes, mas você em casa pode fazer a parte da congregação aí, pode se colocar na presença do Senhor. Lembre-se disso também. Eu tenho visto por aí as pessoas não têm tido noção, até porque não estão indo ao templo, de que é um momento de que estamos na presença do Senhor. É um momento de respeito, um momento de honra. A gente precisa aprender a lidar com isso, mesmo que estejamos em casa. Então, se você não está assistindo esse culto na TV, desliga a televisão, deixa o celular no modo silencioso para alguma emergência, se é que você precisa disso. Mas assim, fique com o Senhor, fique com a palavra de Deus nesses momentos em que nós estaremos aqui. Então nós seguimos aqui com uma saudação. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Aleluia! Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa saudação, essa invocação nos lembra que hoje, 24 de junho, é dia de João Batista, é dia também de aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas é dia daquele que foi escolhido por Deus e que viria antes do Messias. Por isso as leituras bíblicas e todos os textos que a gente vai usar nessa pequena liturgia, eles remetem para João Batista também. Então você que está neste momento, neste culto,
Já pensou como tem sido a sua vida? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, mas em Cristo nós temos o perdão para os pecados. Então não abra mão desse perdão que Deus conseguiu para você em Cristo Jesus. Vamos confessar os nossos pecados. Aqui está só para o pastor fazer, mas nós podemos confessar juntos, se você se sentir à vontade para confessar nestas palavras também. Mas deixe no seu coração, na sua mente, aqueles pecados que estão te pesando. Entregue para Deus e receba dele o perdão. Confessamos os nossos pecados. Senhor Deus e amado Pai, hoje a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil completa 116 anos pregando a palavra sobre esta terra brasileira. Luteranos que aqui estavam preocupados com o Evangelho fundaram esta igreja que prega a pura e clara palavra do Senhor. Entretanto, muitos têm desvalorizado tua palavra e muitas vezes nós mesmos a menosprezamos. Pedimos teu perdão por não dar o devido valor à bênção que é ter uma igreja forte e sadia como a nossa, em meio a esta multidão de gente ensinando heresias em teu nome, Senhor. Perdão por nem sempre ir à tua casa, mesmo podendo. Perdão pelas vezes que não ofertamos honestamente. Perdão pelas vezes que não lemos a tua palavra. Perdão por não falar de Jesus às pessoas. Você que acaba de fazer essa confissão, se esse é realmente o sentimento que você tem, que você está arrependido de fazer estas coisas e talvez outras que vieram à sua mente na hora da confissão, diante de Deus eu posso te dizer que todos os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois Cristo Jesus veio para nos dar o perdão dos pecados. Vá e não peque mais, diria o Salvador Jesus. Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a sua salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso, ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. Nós vamos orar, aí está previsto, se fosse no culto aqui, que seria só o pastor, mas como o texto está aí, você pode fazer a nossa oração em conjunto também, ou simplesmente fechar seus olhos e ouvir a oração que nós vamos fazer. Todo-Poderoso Deus, que proclamaste a salvação por meio de João Batista, o precursor de Cristo, concede agora que conheçamos esta salvação e te sirvamos com santidade e justiça todos os dias de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós vamos à primeira música deste nosso culto de hoje, e esta música é uma que foi preparada para o lema destes 4 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos ouvir. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o
caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. No vinho e pão, tua ceia é perdão. É tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Então vamos aos textos bíblicos para hoje. O primeiro texto bíblico é de Isaías, no capítulo 40, dos versículos 1 até 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar aí pelo aplicativo que está sendo projetado também. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isto. Outro texto bíblico para hoje é do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, dos versículos 13 até 26. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Pérgamos, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem.
O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estavam esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem, essa mensagem de salvação foi mandada para nós. Nós vamos ler também o Evangelho para este dia no dia em que a igreja comemora o dia de São João, e é também aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui os nossos 116 anos da IELB, e nós vamos ler esse texto bíblico de Lucas, que conta a história, então, do nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos aqueles que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria de nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, irá adiante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte,
para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Nós vamos seguir com a confissão da nossa fé por meio da confissão do credo apostólico. Você pode fazer aí na sua casa, junto comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A gente vai ouvir agora uma música que foi preparada para estes 4 anos do Lema da IELB, agora na versão para coral. A gente vai ouvir agora uma música que foi preparada para estes 4 anos do Lema da IELB, agora na versão para coral. Bíblia traz segurança e paz, vem
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Neste dia 24 de junho, um 24 de junho sem dúvida diferente, a gente estaria no meio daquela montoeira de convites para festas juninas que não estão acontecendo esse ano. Infelizmente, eu gosto muito de festas juninas, gosto muito de ir a festas juninas, especialmente as das promovidas por igrejas, porque é sempre um ambiente saudável, um ambiente onde a gente pode levar a família, um ambiente que não visa lucro. Na maioria dos casos que eu conheço, pelo menos, não visa o lucro, então você consegue satisfazer as famílias com pouquinha coisa, com pouquinho dinheiro, coisa difícil hoje em dia. Mas a minha família gosta muito, a nossa igreja que gosta muito de participar e de fazer essa nossa festa junina também, que a gente chama de arraiá, até porque a nossa seria em maio esse ano, mas não deu para fazer. É um ano diferente, um ano em que a gente não está podendo celebrar as coisas com a alegria que a gente gostaria de fazer. Mas haverá momento, assim como a palavra de Deus diz, que há tempo para todas as coisas. E nesse momento é tempo de ficar quietinho, tempo de ficar em casa. E a gente está aprendendo muita coisa nova nessa pandemia. Por exemplo, a ter um culto onde eu estou aqui longe de todos vocês que estão aí assistindo, ouvindo, participando da palavra de Deus. Nem por isso deixa de ser a palavra de Deus pregada em um momento de culto. Não é o ideal é a gente estar todo mundo junto, em comunhão, juntos ali perto do altar, cantando juntos. Não é o ideal, mas é o que dá para fazer por agora. Até porque eu estou em quarentena, então eu não poderia ter contato com vocês. Nessa semana a gente teve exames, eu e minha família estamos com suspeita de Covid-19. Então até que se faça o exame, na próxima segunda-feira é só suspeita. Depois que tiver o exame, a gente sabe se é ou se não é, mas possivelmente, se for na segunda-feira, aí já foi também, porque já terão decorridos quase os 15 dias desde os sintomas. Mas enfim, eu não poderia ter contato com vocês. Não de outra forma que não fosse assim. Então nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, assim como a gente já fez as leituras bíblicas, assim como a gente já veio com o culto até este momento, a gente quer meditar um pouquinho. E nós vamos começar pelo texto de Isaías, não do trecho que foi lido, mas um pouquinho depois. A gente leu um trecho de um chamado, de um mensageiro que seria enviado. Mas o que é para esse mensageiro falar? O que é para ele dizer? Alguém diz, anuncie a mensagem. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu não vou projetar agora não. Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é o versículo 6 do capítulo 40 de Isaías. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. O que eu devo anunciar? Talvez você se pergunte. Quando eu falo que cada um de nós precisa anunciar a mensagem de Deus. Eu defini esse momento para a gente conversar com o tema Tudo é oportunidade de testemunhar. Tudo é oportunidade de testemunhar. Às vezes são momentos ruins, às vezes são momentos bons, mas todos são momentos para a gente testemunhar da salvação em Cristo Jesus. Talvez a pergunta que a gente faça seja como esse mensageiro convocado aqui. O que eu devo anunciar? Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. Isso é bom ou ruim? Você poderia me perguntar. É bom ou ruim ser comparado a uma erva do campo, uma flor do mato? Você já viu essas florzinhas que nascem? Eu, desde muito pequeno, eu observava aquelas florezinhas pequenininhas. Quando eu conseguia uma câmera na mão, eu sempre tirava fotos dela. Eu tenho coleções dessas fotos, daquelas florzinhas bem pequenininhas que costumam dar perto de currais de vaca, lugar onde passam animais, no meio do pasto. Se você olhar de perto, são lindíssimas essas florezinhas. Só que elas são tão pequenininhas que a gente não dá muita atenção. Elas têm, sei lá, meio centímetro. E são laranja, amarela, roxa e vários tons de roxo, vermelho, rosa. Observe no mato em volta dos lugares onde você passar que tiver um mato mais baixo, você vai achar dessas flores também.
se você mora na cidade, dificilmente você vai achar, mas elas costumam também crescer entre as fissuras do asfalto. Deus sempre tem um jeito de fazer a sua natureza reverdecer e rebrotar. Mas o que essa flor do campo, o que essa erva do campo tem para ser mencionada aqui? Ela é passageira muito rápida, ela é fugaz, ela não permanece. O sol do dia é capaz de queimar essa flor. Então a vida dela é muito rápida. E o versículo 7 esclarece isso. A erva seca, as flores caem. Quando o sopro do Senhor passa por elas, de fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Essa mesma palavra que foi pregada desde o início. A gente fez uma live hoje mais cedo, na qual nós lemos os primeiros 6 capítulos de Gênesis, está no Facebook, depois vai para o canal do YouTube também. Mas ali, o Senhor já está conversando diretamente com as pessoas, então ele a cada momento que ele fala, ele está falando a palavra de Deus, é Deus falando e é a palavra de Deus. E ali ele tinha dado uma ordem, vocês não façam isto. E nós, como raça humana, eu não gosto muito da palavra raça, mas nós, como seres humanos, a gente foi lá e pecou, e errou, e se afastou de Deus. E ali Deus já deu uma orientação. A descendência da mulher esmagará a descendência da serpente. Ali já estava prometida a salvação, e é isso que segue no versículo 9 do nosso texto de Isaías. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém. A gente está precisando de boas notícias mais do que nunca. E nós que somos de Cristo, somos mensageiros de boas notícias. Não é notícia falsa, inventar notícia para deixar as pessoas felizes por um período, não é nada disso. Mas as verdadeiras notícias felizes. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale de uma maneira que as pessoas compreendam, entendam. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Aqui era o precursor que anunciaria a vinda de Jesus Cristo, mas a gente pode dizer isso também quanto à segunda vinda de Jesus Cristo. Ele vai voltar de novo, e ele vai voltar para nos levar à vida eterna. Todos aqueles que cremos em Cristo somos herdeiros da vida eterna. Eu quero seguir com vocês mais um pouquinho nos textos bíblicos. Aqui em Atos 13, o apóstolo Paulo aproveita também a oportunidade que ele tem. Diz ali: antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estavam esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias deles. O apóstolo Paulo chega num local, as pessoas estão querendo ouvi-lo, e ele não perde a oportunidade. Ele começa a história desde os patriarcas, desde Abraão, Isaac, Jacó, e vai vindo na história do povo de Israel, uma história que era muito conhecida para aqueles homens, e de repente ele chega a fatos bem recentes, a história de João Batista, alguém também do povo de Israel, filho de Zacarias, que foi profeta e precursor de Jesus Cristo, acabou assassinado por falar da palavra de Deus. Às vezes vai acontecer, a gente vai sofrer por falar a verdade da palavra de Deus. A corrupção não quer ser demonstrada, ela quer ficar oculta. O bandido não quer que o encontrem, ele quer ficar quietinho no seu canto, para aproveitar dos seus roubos tranquilamente. Então, sempre que nós falarmos a vontade de Deus e a verdade de Deus para o pecador, pode ser que as consequências sejam ruins para nós, não quer dizer que a gente esteja fazendo errado. Às vezes a gente sofre por fazer o certo, mas é preciso anunciar a mensagem de Cristo. É preciso fazer o certo. Paulo não deixou de fazer, ele anunciou a mensagem certa de Deus.
Depois ele continua, fala, meus irmãos, descendentes de Abraão, escutem, e anuncia Jesus Cristo. Ele anuncia Jesus Cristo, aquele que tantos estão precisando hoje. Você, como é que está? Como é que está o seu coração hoje? Qual o seu medo? Se em vez de mim fosse você que descobrisse que está possivelmente com Covid-19, como você estaria se sentindo? Olha, eu tenho para te dizer que eu não sou um super-homem, não sou todo-poderoso, não tenho nenhuma ambição de não morrer, procuro me cuidar para ficar vivo. Deus deu a vida da gente para a gente cuidar dela o máximo possível. Mas eu sei que minha vida vai passar. E se for com esta enfermidade, estarei na glória com Deus. Se não for com esta, será com alguma outra? Espero que seja tranquila. Espero que seja mais velho, para ver por muito mais tempo a minha família. A gente sempre quer ter a família perto, muito tempo. Especialmente quando somos amados e amamos nossa família. Mas também, enquanto eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Para você que está ouvindo agora. E você vai falar para quem? De Jesus Cristo e da salvação. Jesus Cristo morreu por você. Ele dá o perdão dos pecados a todos aqueles que nele creem. Ele dá o perdão dos pecados para você e para mim. Creia em Jesus Cristo. Aproveite cada oportunidade que você tenha para testemunhar de Jesus Cristo, para as pessoas que estão à sua volta, precisando de esperança, precisando do seu amor, precisando da sua misericórdia. Às vezes a gente espera que Deus dê o seu amor ao mundo, e às vezes a gente esquece que esse amor de Deus ao mundo também chega por nossas mãos. Então vamos levar mais amor de Cristo ao mundo, já que em Cristo nós estamos salvos e somos herdeiros da vida eterna, que nós possamos seguir caminhando para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Nós vamos seguir com o ofertório, você pode seguir junto aí também. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me afastes nunca da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e mantém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos orar pelos 116 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e vamos orar por nossa diretoria nacional. Nossa diretoria nacional está à frente da igreja e neste momento difícil também tem que se preocupar com frentes de missão que dependem da oferta de cada um de nós na nossa congregação. Depende também a oferta para que estas missões não desapareçam, para que as pessoas que não têm o seu templo, a sua congregação estabelecida, que às vezes têm precariedade de quase tudo, estas pessoas dependem da minha oferta, da sua oferta, quando a gente faz as nossas ofertas na nossa igreja, em cada domingo, em cada sábado, ou conforme o costume. Tem igrejas hoje em dia, por exemplo, as igrejas de São Paulo, as ofertas já são feitas por via online, já faz algum tempo, até por medida de segurança, mas enfim, é oferta ao Senhor que ajuda a manter a missão. E neste tempo, a diretoria nacional está especialmente preocupada porque as ofertas estão diminuindo neste tempo de pandemia, não porque necessariamente as pessoas estão sendo afetadas, mas porque não está tendo culto. E não indo à igreja, as pessoas não têm como ofertar. Então, se você quer ofertar na sua igreja, e eu estou falando aqui especialmente com você que é da IELB, você que é luterano, você quer ofertar na sua igreja, procure o tesoureiro da sua congregação, talvez informações com o seu pastor, seja mais fácil de contactar o seu pastor, ele te encaminha para o tesoureiro. Veja como você pode agradecer a Deus com as suas ofertas, mesmo nesse momento em que você não esteja podendo ir para a igreja. E aí, com a sua oferta, você ajuda a manter igrejas em diversos locais deste país nosso e até fora do nosso país, onde as pessoas ainda não conseguem juntar suas ofertas para manter o trabalho de missão e de pregação da palavra de Deus.
Então nós vamos orar pelos 116 anos da IELB e pela nossa diretoria nacional. Nós não vamos citar nome por nome, mas vamos lembrar de orar especialmente pelo nosso presidente, pastor Geraldo Schiller, que está à frente da nossa diretoria nacional, para que o Senhor o capacite, junto com seus colegas de diretoria, a fazer um excelente trabalho, como tem procurado fazer até o momento. Então, oramos. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, agradecemos pela oportunidade de celebrar mais um aniversário da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É triste que tenhamos que celebrar este momento com a maioria dos nossos templos fechados, mas ao mesmo tempo com tantas janelas abertas por meio da internet. Nós queremos, Senhor, agradecer-te por estes 116 anos em que a tua palavra permanece sendo pregada, em que o teu nome é anunciado, em que muitas e muitas pessoas aproveitaram todas as oportunidades para testemunhar Jesus Cristo. Oramos especialmente em favor da diretoria nacional, pedindo que guies o pastor Geraldo e todos os seus companheiros de diretoria, abençoa-lhes a vida, o trabalho dedicado, abençoa as famílias que muitas vezes precisam abrir mão da companhia deles para que eles estejam em diversos outros lugares deste país. Sabemos que neste momento isso nem é possível, eles estão ficando em casa também como todos nós, mas como eles viajam sempre, muito. Pedimos a tua proteção sobre cada um deles nas suas viagens quando elas voltarem a acontecer. Orienta, dá sabedoria neste momento em que vão liderar a igreja numa das fases mais difíceis da nossa história. Que tenham sabedoria e ânimo para não desistir, não baixar suas cabeças e seguir em frente, confiantes que o Senhor da igreja continua a abençoar. Quanto ao mais, Senhor, queremos entregar aos teus cuidados, pois tu conheces todos os nossos pensamentos. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Você é também convidado a orar o Pai Nosso, junto conosco, e o Pai Nosso está escrito ali, o Pai Nosso da Igreja Luterana é o mesmo Pai Nosso que tem na Igreja Católica, por exemplo, muda algumas palavras e a gente tem uma doxologia, é assim que chama, uma doxologia ali no final. Então vamos falar com o nosso Deus em oração, orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Receba também a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós estamos assim encerrando. Nós temos mais uma música que será projetada aqui no final. Todas essas músicas estão no canal oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil no YouTube. É só procurar IELB lá no YouTube que você vai achar. Mas eu vou deixar os links também na descrição dos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube depois, para ficar mais fácil da gente achar. Também estará na descrição dos vídeos 2 vídeos sobre a história da igreja. Uma história da igreja do Rio Grande do Sul e o Espírito Santo e outro sobre a história da igreja em Rondônia. São vídeos do ano passado e um mais antigo, mas são vídeos históricos, então a gente os assiste para lembrar a história. Tem mais um hino que foi feito, foi lançado hoje, que é o Fortalece a Tua Igreja. Não se esqueça, agora, daqui a pouquinho está começando, se ainda não estão ao vivo lá, começa a live com o cantor Carlos Magrão, também no canal oficial da IELB, Carlos Magrão, hoje pelo aniversário de 116 anos da IELB, ele que esteve aqui em Nova Venécia alguns anos atrás, cantou ali na praça. É uma oportunidade para a gente rever este amigo que fizemos e ouvir lindas canções ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, fique em paz, na paz de Cristo.
estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chão.